Olá, para você que me acompanha através das redes sociais, muito prazer. Eu me chamo Professor Tiago, sou motorista de aplicativos aqui no Recife. Desde 2016 tenho aí pelo menos 8.000 viagens entre Uber e 99 e sou presidente da AMAP, Associação dos Motoristas de Aplicativos de Pernambuco. Como está aí no título desse vídeo, comecei no Uber. E agora, o que é que eu faço? Muita gente está chegando aqui no meu canal e que está começando como motorista de aplicativos há pouco tempo, ou que ainda não tem a devida experiência como motorista de aplicativos. A gente, depois aí de mais de 8.000 viagens, depois de dezenas de centenas de horas e de noites na rua, a gente aprende muita coisa. E é justamente sobre esse aprendizado que eu gostaria de começar a falar com você que está pensando ou que começou a rodar como motorista de aplicativos agora, nesse momento. E aí muita gente me pede para que eu fale a respeito dos primeiros passos: aluguel de carro, iniciando uma viagem, funcionamento do aplicativo, viabilidade ou não viabilidade de se tornar um motorista de aplicativos e outras coisas mais. Vou tentar fazer um medley aqui, misturar um monte de assuntos que interessam aquelas pessoas que estão começando. Se você não está começando, eu recomendo que você não assista esse vídeo. Mas se você quiser relembrar, quase que não sai, né? Vou deixar assim mesmo, deixa eu só ajustar aqui. Se você quiser relembrar como era no início e aprender um pouquinho mais, o espaço também está aberto para você. Só queria pedir a você que ative o sininho para receber as notificações. Também não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no meu canal, que é muito importante para o crescimento dele. E se você ainda não me segue nas minhas outras redes sociais, no Facebook e no Instagram, @professor Tiago PE, no Twitter é o @prof Tiago PE. Comecei a rodar no Uber, e agora o que é que eu faço? Eu estou pensando em rodar no Uber, e agora o que é que eu faço? A primeira coisa é que sua habilitação, a sua CNH, precisa ter a observação exerce atividade remunerada. Se ela não tem essa observação exerce atividade remunerada, você precisa procurar o Detran mais próximo, fazer o agendamento e lá alterar a sua habilitação, acrescentar essa observação de que você vai passar a exercer atividade remunerada. Para isso, você procura o Detran, agenda pela internet, depois você vai lá e aí você vai efetuar o pagamento de uma guia. Se eu não me engano, é R$100 e poucos. Eu não lembro exatamente os valores absolutos agora, mas são R$100 e poucos. E aí você vai ter que fazer o psicotécnico novamente, que é aquele examezinho que você faz uma bateria de testes para poder avaliar o seu psicológico, né? Se você tem condições de dirigir ou não, se você tem condições de exercer atividade remunerada ou não. E aí, depois disso, você vai precisar também fazer o exame de vista novamente e fazer o exame de saúde para saber se está tudo bem com a sua saúde. Feito isso, você vai ter a sua CNH com observação exerce atividade remunerada em poucos dias. Salvo engano, quando eu tirei a minha habilitação com exerce atividade remunerada, foi coisa de 10 a 15 dias, não foi nada além disso. E aí, com a habilitação exerce atividade remunerada em mãos, você vai fazer o seu cadastro. Observação: não faça o seu cadastro com a sua CNH sem a observação exerce atividade remunerada, porque depois que você for carregar o sistema dos aplicativos com a sua CNH com a observação exerce atividade remunerada, a sua conta ela poderá ser bloqueada e você não poderá, e poderá acontecer de você não conseguir se tornar motorista de aplicativos. Feito isso, estou com a CNH em mãos. E agora, o que é que eu faço? Tenho carro, não tenho carro, alugo o carro, compro o carro. Bom, nesse momento que o país atravessa de crise econômica pesada, a atividade de motoristas de aplicativos é uma atividade que não é mais tão lucrativa como era antigamente. É uma atividade que, para poder você ver algum tipo de dinheiro, algum tipo de retorno, você tem que rodar muito, você tem que trabalhar muito. Para aquelas pessoas que já têm o seu veículo próprio, eu recomendo que você mantenha-se com esse seu veículo próprio. Se ele for quitado, é a melhor coisa do mundo, porque você não vai ter nenhuma outra despesa além da manutenção do seu carro e das suas despesas com a atividade. O que é que eu quero dizer com isso? Que se você já tiver um carro, você sai com um diferencial na frente, você sai com um diferencial para poder você trabalhar, rodar, para poder se manter, pagar suas despesas e pagar as despesas do carro. Se você tiver um financiamento pela frente, atenção, eu só recomendo que você entre em um financiamento se for para você pagar uma parcela de no máximo R$500. Poxa, Tiago, carro de R$500 não roda na Uber. Calma, existem veículos que você pode perfeitamente rodar na Uber e que ele se enquadra dentro de uma parcela de 500, vamos lá, vamos ser um pouquinho mais generoso, 600, estourando R$700. Principalmente se você tiver dado a entrada, você consegue sim uma parcela entre 500 e R$700. Por que que eu digo isso? Pagar 1.200, 1.300
1.500, R$ 2.000 numa parcela para rodar como motorista de aplicativos é loucura. Você vai ter que trabalhar muito e pode ser que você não consiga alcançar o seu objetivo de se manter, se sustentar, pagar as despesas do seu carro e também pagar o financiamento. Eu tenho diversos amigos meus com financiamentos acima de R$ 1.000 que tem que rodar muito para poder pagar o financiamento. Agora, claro, a gente está falando de pessoas que não deram nada de entrada, que não tinham um veículo e que começaram a rodar nessas circunstâncias. Então, não existe uma regra fechada se você deve utilizar carro locado ou se você deve utilizar veículo comprado. O que eu sempre recomendo é que se você já tiver o carro, você mantenha. Se você não tiver o carro, faça uma experiência, faça um teste. Principalmente um teste físico em você mesmo. Se você consegue rodar e por quanto tempo você consegue rodar. E nesse caso, é recomendável que você loque um carro por um período para poder experimentar, para poder ter a certeza que você vai aguentar trabalhar 10, 12, 15 horas por dia, para poder você ter a certeza que você vai aguentar o trânsito caótico da cidade do Recife, para poder você ter a certeza que vai aguentar o seu relacionamento interpessoal com os passageiros, que você vai aguentar trabalhar muito e no final do dia o seu lucro ele ser pequeno, que essa aqui é a realidade dos aplicativos. Então tudo isso tem que ser dito, tudo isso tem que ser ponderado, tudo isso tem que ser analisado. Vou falar para vocês da minha história, do meu caso, para vocês entenderem. Eu trabalhava na iniciativa privada, tinha um bom salário, e aí as portas se fecharam. A crise econômica veio, a recessão acompanhou, a gente tentou se colocar de volta no mercado de trabalho, eu me recoloquei por um período, mas aí depois desse período de recolocação no trabalho, no mercado de trabalho, eu cansei, eu me chateei, eu me abusei, eu fiquei decepcionado com um monte de coisas que eu vi ao longo de 10 anos trabalhando na iniciativa privada e decidi que eu não queria mais trabalhar para ninguém. E claro, se eu não queria trabalhar mais para ninguém, ou eu abri o meu próprio negócio, eu adotava, ou eu ia para algum tipo de, vamos dizer assim, serviço, onde eu tivesse a liberdade de meio que trabalhar da maneira como eu gostaria, né? E aí, nesse caso, eu passei a ser motorista de aplicativos, que a gente sabe que existem regras, existem normas, existem uma série de protocolos, mas no dia que eu não quiser ir, eu não vou, na hora que eu não quiser ir, eu não rodo. Claro, quando a gente tem a liberdade de poder escolher, porque no momento não tem essa história de hoje eu não posso, hoje eu não quero, tem que trabalhar muito, tem que trabalhar todos os dias. Mas se você quiser folgar na quarta, se quiser folgar na quinta, se quiser folgar na terça, se quiser folgar no domingo, se quiser folgar no sábado, se quiser trabalhar de manhã, de noite, de madrugada, você pode fazer o seu horário. E aí foi nessa perspectiva que eu comecei. Na época eu tinha um veículo hatch, e esse veículo era um veículo que não era muito econômico, porque ele era 1.6. E aí eu comecei a rodar com ele para fazer o teste. Fiz o teste, vi que eu me adequava, que eu conseguia lidar com o trânsito, com o passageiro e também conseguia pagar minhas contas, conseguia ganhar dinheiro naquela oportunidade lá atrás, é bom que se diga, como motorista de aplicativos. E aí o que foi que eu fiz? Pensei assim, se eu tô com um veículo que ele é muito bebedor, como diz a história, e que ele é hatch, e eu quero realmente me especializar nesse tipo de atividade, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse carro, vou dar ele de entrada, e aí dando ele de entrada, eu vou pegar um veículo sedã e de preferência com GNV. Foi aí que eu tive a grata sorte de encontrar um Gran Siena Tetra Fuel muito novo, muito conservado. E aí eu comprei esse carro e eu rodei com ele durante muito tempo. E no GNV, minha gente, a lucratividade é infinitamente maior. Você consegue hoje ver algum tipo de recurso, algum tipo de dinheiro, algum tipo de retorno rodando no GNV, porque a gasolina está muito cara. Os ganhos como motorista de aplicativos estão muito pequenos. Então, se você gasta muito e ganha pouco, evidentemente que não vai sobrar muita coisa. Mas se você tiver um veículo GNV que seja econômico, que você tenha boas estratégias, você consegue sim ver algum dinheiro. Mas é como eu disse no início desse vídeo, é importante primeiro você fazer uma experiência. Se você não tiver o carro, loque um carro primeiro antes de comprar. Loque um carro primeiro antes de financiar. Faça o teste. Se der certo, aí você parte para compra, você parte para um financiamento, você parte para um veículo próprio. E aí depois disso, com o veículo GNV e sedã, a gente começou a fazer muitas viagens longas, e aí o pé esquerdo começou a cansar. O pé esquerdo começou a doer. O joelho começou a incomodar. E foi aí que a gente viu a necessidade naquele momento de migrar para um veículo que pudesse ser GNV e automático. E foi justamente isso que a gente conseguiu fazer. Substituir
o Gran Siena Tetra Fuel, que é um excelente carro para quem roda com motores de aplicativos, por um outro veículo que, por questões de segurança, eu não vou revelar, mas que ele é no GNV e também automático. E aí, meu amigo, é pé dentro o tempo todo, porque você não cansa o pé e você não cansa o ombro de passar marcha, o que faz com que você consiga, com certeza, ter uma produtividade muito maior. Mas claro que o investimento, ele é um investimento mais alto, isso aí é para ser feito numa crescente, onde no momento que você perceber que você vai ser motorista de aplicativos e que você quer ganhar mais dinheiro ou que você quer ver mais dinheiro como motorista de aplicativo, você precisa melhorar a sua ferramenta de trabalho. Mas para quem está começando, a minha orientação e recomendação é: procure um veículo que caiba no seu bolso. Procure um veículo que atenda às suas necessidades. E aí somente depois é que você pode pensar em fazer esse passo a passo que eu fiz ao longo de 4 anos, é bom que se diga, tá certo? Então, se você é novato, se você está começando agora, preste atenção na sua habilitação e no veículo que você vai escolher e a forma como você vai comprar esse veículo. Eu vou fazer mais vídeos direcionados a pessoas que estão começando e vou compartilhar aqui. O próximo vídeo que eu vou falar é sobre localização, sobre segurança, sobre melhores horários para rodar e também sobre grupos de WhatsApp, para que você possa compartilhar experiências e estar sempre em contato com pessoas que possam te ajudar a melhorar na sua atividade. Se você gostou desse vídeo, não esquece de ativar o sininho para receber notificações, também não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no meu canal, que é muito importante para o crescimento dele. Se você ainda não me segue nas minhas outras redes sociais, no Facebook e no Instagram, @professor Tiago PE, no Twitter é o @prof Tiago PE. Se você é novato e quer participar dos grupos de WhatsApp da AMAP, eu vou deixar aqui embaixo o link para você clicar, falar comigo e dizer: professor, eu quero fazer parte do grupo da AMAP, estou começando agora, quais são as dicas que o senhor me dá, que aí eu vou lhe colocar num grupo onde as pessoas elas vão te ajudar, vão trocar ideias contigo e vão te deixar, vamos dizer assim, expert na atividade de motorista de aplicativos. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço!